Boa tarde, gente. Sexta-feira chegando para vocês aí com essa energia. Dia do teatro. Pois então, boa tarde, gente. É um prazer estar em vossa companhia. E hoje, dia do teatro, dia do circo também, né? Dia do circo, então, grandes profissionais. Olha, e isso remete a muitas coisas, né? Muitas lembranças de infância, lembranças de teatrinho de colégio, né? Mas o teatro surgiu na Grécia Antiga. Aliás, lá pelo século IV a.C., em decorrência dos festivais anuais de consagração a Dionísio, deus grego. Deus grego. O deus do vinho e da alegria. A palavra teatro significa uma determinada arte, bem como o local físico em que a arte se apresenta. E também a implantação do teatro no Brasil foi através dos jesuítas, para catequizar os índios. Um dos primeiros teatros que teve foi em Roma, como se diz... Poxa vida, me fugiu. Me fugiu também, fugiu né? Fugiu o Coliseu? Coliseu de Roma. O Coliseu. Infelizmente, era uma forma de teatro, até uma forma de manifestação pública um pouco diferenciada, né? Ao transformar o sagrado em profano, a verdade em faz de conta, o ritual do teatro, pela primeira vez diante dos outros, mostrou que poderíamos representar o outro e vivermos assim a magia do espetáculo. A magia do espetáculo, a magia do circo, a magia da criação. E o teatro é a criação, né? O teatro tu cria. Nós temos aí várias peças de Shakespeare e tantos outros por aí, né? E é aquele velho, como é que se diz, jargão de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. E essa é uma frase que muita gente fala e que tem seu significado. E sendo o dia do teatro, a boa dica são os teatros de Porto Alegre, porque em plena semana de aniversário de Porto Alegre nós temos teatros muito importantes, como o Teatro de Arena, que até andava meio esquecido, mas que tem ótimos espetáculos aqui da região. É na Borges o Teatro da Arena? É na Borges, ali no viaduto da Borges, quem desce em direção já a parte baixa da Borges. É sensacional, não sabia que ainda estava aberto. Não, está aberta, aí a parte interna dele foi bem reformada. Exato, e o fato do Teatro de Arena, porque ele tinha um picadeiro central, né, e as arquibancadas para o público ficar na volta. Né? A gente deu esse histórico grego porque ainda o teatro tem a mesma formação de como foi criado na Grécia e em Roma, né, que é o palco principal, né, aquela parte mais de arena, como já diz o nome, arena. Né? E os bancos em volta. Além disso, temos outros teatros que nós vamos mostrando aqui no decorrer do programa. Mas também lembrando vocês que a Casa de Iansã e Oxalá está com promoção no valor da consulta? Está com promoção de 20% no valor da consulta. Ali, firma assinada e na fé, né? Então você liga no 3084-3434, 3084-3434. É o telefone da Casa de Iansã e Oxalá que você ligue e agenda a sua consulta até quinta-feira. Quinta-feira termina a promoção. Então, é você que está conectado com a gente, quer conhecer mais sobre a Casa de Iansã e Oxalá, quer saber, consultar com o pai Mário de Oxalá, Viviane de Iansã, ou até mesmo, né, com o pai Júlio de Xangô, até quinta-feira que vem tem promoção no valor da consulta, sabendo aqui quem somos, dialogando com vocês, procurando estar sempre auxiliando aqui pela TV, mas também lá na internet e a consulta direta com o valor da promoção. Telefone de contato direto, 3084-3434. Ainda na referência desses pontos turísticos de Porto Alegre, dos nossos teatros, vamos colocar, André, então, os demais os teatros de Porto Alegre que a gente havia selecionado? Nós temos aqui a Casa de Cultura Mário Quintana, essa foto épica, né? Essa aí ainda é do Hotel Majestic. Ainda era hotel nesta época. Exato, aí se transformou a Casa de Cultura Mário Quintana. É verdade, e aí nós temos também a foto da cúpula, não é isso, André? Olha ali, aqui pegou inclusive as peças que haviam no antigo hotel, transformaram em jardim, muito legal. Teatro São Pedro, essa a foto é épica. Sensacional, essa foto é épica. E se vocês verem ali, volta um pouquinho, André, volta um pouquinho. À esquerda, a mãe Viviane fez uma observação quando nós estávamos passando o vídeo. Aquela escuna bem à esquerda ali, é antigo, né? O nosso Porto Mais Alegre, né? E mais uma vez a Praça da Matriz ali em volta, né? Pode rodar então. O interior do Teatro São Pedro, já reformado, magnífico. Né? Magnífico, e que você tem essas oportunidades com grandes espetáculos essa semana, porque é a Semana de Porto Alegre, né? E aí ele atualmente. E esse é o Teatro do SESI, na CIS Brasil. Depois, na sequência, aí nós temos mais algum teatro, André? Ainda do SESI, né, já com seu espetáculo, a parte interna. Todos esses teatros estão com grandes atividades e que a gente pode ter esse momento. Esse já é o Dan Higgs, aqui na Ipiranga. Interno,
essa parte interna do Anrix. Isso. Tá passando? Vários espetáculos. E espetáculos maravilhosos, maravilhosos, espetáculos maravilhosos. Eu queria até fazer uma lembrança de algumas pessoas aí, eu não sei a que ponto anda, se ainda existe, que se chamava um grupo de teatro que era o Terreira na Tribo. Inclusive estão construindo, não sei se concluíram, né, um teatro Terreira da Tribo. Ah, é? Eu não sabia, o Terreira da Tribo. Então, e o Ai Nós Aqui Travês, que era um grupo de teatro que ainda existe em Porto Alegre. Um grande abraço a eles. E nosso tema de hoje, já que é dia do teatro, é o efeito sombra. A sombra é um termo utilizado para definir nosso lado oculto. Nos primórdios, o teatro nasceu justamente do efeito da fogueira e a sombra, onde muitos das pessoas, dos primatas, né, começavam a fazer brincadeiras trabalhando com a sombra. Já uma maneira anterior ao teatro, né? Mas mexer com o nosso lado oculto, nossos defeitos, nossos medos, é aquilo que não queremos ver. Por isso temos as tragédias e as comédias, né, desde a época de Dionísio. Será que a energia pode transformar alguém no sentido da sua sombra? Pode sim, e pode muito. Até eu quero mostrar para vocês aqui, nós temos dois convidados aqui, hoje no programa. Que não são minhas sombras, mas são quem me guiam, quem estão do meu lado aqui, que é aqui os meus pretos velhos. Meus pretos velhos, eles estão aqui como convidados hoje aqui, não como sombra, mas sim como aqueles que nos guiam, aqueles que nos trazem a força. E a força é o lado do preto oculto velho, que tu está te referindo? Exatamente, pelo lado do ocultismo, né, do lado da energia dos nossos mestres. E eles, a nossa espiritualidade, quando a nossa sombra, quando a nossa matéria, quando a nossa energia está falha, é eles quem vêm a nos ajudar, vem ao nosso encontro. Então, a sombra tira a tua negatividade, a sombra daquelas pessoas negativas. Quando tu vai ao sol, que se forma aquela sombra da energia solar, reflete a tua alma, reflete o teu espírito. Mas a sombra da escuridão é a perigosa. A sombra da escuridão. Exatamente. Ela é perigosa porque muitas pessoas, assim, quando se fala em sombra, se fala em oculto, se fala em maldade. Mas fez uma referência aos pretos velhos. Sim, eu fiz a referência dos pretos velhos que eu fiz, que eu até apresentei eles aqui, disse que eles não estão como minha sombra, mas sim como os meus protetores. Porque tu tem que saber definir o que é a sombra que está atrás de você em sua defesa, por isso a sombra do sol, e a sombra da escuridão, que é aquela que não aparece e existe. E ela existe porque ela é uma sombra só. Então, todos os nossos guias, todos os nossos mentores, toda a nossa linha de preto velho, de caboclo, de exu, de povo umbandista e quimbandeiro, eles ficam na tua volta formando uma corrente, formando uma sombra de proteção. Ela não é a sombra negativa da escuridão. A sombra negativa da escuridão é aquela que te cobre e tu não enxerga. Então tu não enxerga o que é bom, o que é mal. E aí a maldade vem com maior intensidade. Porque muitas pessoas, até existe um livro, né, que foi escrito contra as religiões afro, que falavam sobre caboclos, espíritos, e não me lembro o resto do título, porque não vale nem a pena, né? Mas falava justamente sobre esse lado oculto, que seria um lado negativo para fazer mal para os outros. É que o lado negativo, Viviane, para fazer mal para os outros... A religião tem isso, então? Todas as religiões têm. Todas as religiões têm essa negatividade. Nós temos no islamismo, existe já um preconceito contra o Islã por causa de quê? Quando se fala em islamismo, se fala em quê? Homem-bomba, atentado terrorista, já se pensa em terrorismo. Que não é uma verdade. Que não é uma verdade, porque o culto islâmico, ele é um culto de adoração a Deus e tem como seu profeta Maomé, certo? Mas algumas pessoas de um radicalismo muito grande se formam desta forma, como terrorista, combatendo os infiéis, que seriam as pessoas que não acreditam no mesmo Deus que eles. Em todas as religiões existe isso. Não é uma situação de uma religião. Na Igreja Católica, na Igreja Apostólica, na Igreja isso, na Igreja aquilo, em todas existem pessoas, não a instituição da Igreja, não a instituição do culto africano, não a instituição do islamismo, ou do cristianismo, ou do judaísmo. Não é esse ponto que nós estamos chegando. Nós estamos chegando entre as pessoas que se cobrem da sombra da negatividade, que se cobrem da sombra da maldade, para tirar isso em seu proveito. Tirar a vantagem da negatividade e do poder de persuasão para trazer isso ao seu modo, à sua volta. Porque quando há um sentido de empolgação, várias sombras se criam. Várias pessoas se unem.
E se uma delas tiver um poder de persuasão, que foi o que aconteceu com Hitler, por exemplo, com o dom da palavra, ele largou a sombra da maldade. Quando nós falamos na sombra, é aquela questão naquilo que reflete em você, naquilo que está chegando até você, está se criando na sua volta, do seu lado ou na sua frente. Compreendido? Então, essa é a questão da sombra. E a maldade, ela está em todas as religiões. Pessoas mal informadas, pessoas que não querem cumprir como deve ser, ou pessoas que querem obrigar a outras pessoas a serem da sua mesma fé. E aí se torna bem negativo, né? Totalmente. Aí vem a sombra da guerra, a sombra do universo maldoso. E aí vem aquela velha palavra também que diz, o universo conspira contra mim. E na realidade não é isso, o universo está ao seu favor. Depende de que forma você quer formar a sua sombra. Depende de que forma você quer formar a sua energia. Nosso corpo, como nós já falamos várias vezes, ele é invólucro de energias. E essa energia, até de uma forma ou de outra, ela movimenta o teu corpo inteiro. Para um músculo ter a movimentação, tu tem que ter o pensamento, que é a vontade, e dentro dos teus neurônios, a força de energia vai mandar para os músculos terem a movimentação. Se você não estiver com isso correto, não vai funcionar da mesma forma. E quando você está com aquela sombra da maldade, o seu músculo faz coisas e os seus pensamentos fazem coisas que não são muitas vezes de sua vontade. Acaba muitas vezes cometendo algumas insanidades, inclusive. Muitas insanidades. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu fiz determinada coisa e não me lembro. Tá certo que quando não é bebedeira, mas sim possuídas por espíritos negativos, por sombras negativas. E a religião trata esse tipo de problema? Com certeza, porque você tem que ter uma luminosidade em sua volta para a sua sombra refletir aquela sombra da paz. Então, dentro da religião, dentro da espiritualidade, dentro do africanismo, se trata isso de que forma? Com axés feitos para Oxum, com axés feitos para Ogum, porque tu tem a necessidade da guerra para te trazer a consciência, não, mas para te trazer o equilíbrio, afastar o que é negativo e trazer o que é positivo, e balança de Xangô. Balança de Xangô para fazer justiça. Quando a gente diz balança de Xangô, tem um ditado que diz assim, não peça a Xangô se você não tem certeza, se você não tem nenhum pecado. Mas quando se pede a Xangô, diga para ele, Maleme, meu pai, eu sei que um dia eu pequei, mas eu preciso que você tenha misericórdia daquilo que eu estou lhe pedindo, ele vai fazer a justiça, ele vai fazer o peso, tirar o negativo e te trazer a sombra da felicidade, a sombra da prosperidade, porque a luz que reflete, como diz o ponto da Umbanda, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no ar, luz que veio de Aruanda para todo mal levar. Então, é a sombra da luz que reflete o nosso espírito e a nossa força. Vendo, gente, às vezes a gente entra nesses assuntos que são um pouco mais complicados até de entender aqui pela TV, mas é importante que você saiba que essa energia ela tem que ser discutida, tem que ser aprendida, como lida, como não lida, o que deve fazer, que através do preceito religioso muitas vezes é onde se consegue se proteger até desses maus espíritos. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando dessa orientação que você recebe através do jogo de cartas ou do jogo de búzios. E nós estamos com aquela promoção esta semana. A promoção de 20% no valor real da consulta. 20% no valor real da consulta. Liga, agenda, até quinta-feira a consulta com Mãe Viviane de Iansã, comigo que vos falo, Pai Mário de Oxalá e com o Pai Júlio de Xangô. Liga lá, 20% de desconto real, não é fictício, é real. Então liga 3084-3434, 3084-3434 e agende a sua consulta tranquilamente. E amanhã tem atendimento também, né? Nesse sábado, o Pai Júlio está de plantão, você pode agendar a sua consulta até às 18 horas, tá ok? E aqui temos mais um pedido de orientação para você saber que muitas vezes as pessoas querem um caminho, mas o caminho deve ser outro. Olha só, tem um amigo que diz que já tentou de todas as formas voltar com a ex, pois tem um casal de filhos. O menino está com ele e a menina está morando com ela. Ele diz que ainda ama a ex, mas estão separados desde 2013. Gostaria muito de reconquistar. Sei que errei várias vezes, mas me arrependo muito dos meus erros, pois que ele diz que é genioso. Quando é genioso é porque tem coisa aí, né? Nos separamos por brigas. Gostaria de reconquistá-la. Data de nascimento, 11 de abril de 74 e ela 30 de abril de 75. Será que tem possibilidades? O menino diz que gostaria muito de ver os dois juntos novamente.
Mas aí a primeira coisa que ele teria que ter uma boa conversa com ela e mostrar de fato a mudança, né? Às vezes só a conversa também não resolve, né? Tem que mostrar que vai ter essa mudança. Porque muita gente diz assim, eu vou mudar, e acaba não mudando, né? Volta a estaca zero, depois de uma reconquista volta a estaca zero, né? Vamos lá. Infelizmente, essa união não tem retorno, não. Tá? Obá marca o corte aqui da mesma forma em Yansan. Há amor de uma parte, que é a parte dele. Dela já não existe mais. Ela machucou muito, está muito machucada no andar de tudo. Ele pode reconquistar ela? Pode. A função do retorno é o retorno sem a conquista. Tá? Que não há um retorno dessa forma. Ele vai ter que mostrar muito que ele mudou e amadureceu muito os pensamentos dele e a cabeça dele. Então, há a possibilidade... mas ele vai ter que reconquistar. E para isso, Oxum pede um belo axé de brilho para ele. É ele que está com problema. Ele que tem um problema. ele que tem um problema. Tá Iemanjá marcando aqui também um axé para ela, um fortalecimento de pensamento para ela, que eu me refiro para Iemanjá, para ele. Ele que está precisando dessa ajuda. Exatamente. Na realidade, quem precisa dessa ajuda é ele. Porque ela simplesmente cansou. Ela simplesmente cansou. Então, se ele quer reconquistar, ele precisa o quê? Ter o brilho novamente, o poder da persuasão, que essa marca aqui também para ele, certo? Mas colocar o pensamento dele no lugar. Porque não adianta você querer ter uma pessoa perto de você se você quer ter a posse dessa pessoa. O que era ter a posse dessa pessoa? Dominar essa pessoa e não deixar que essa pessoa respire. Virar um obsessor para essa pessoa. Não é desta forma que tu vai reconquistar ela, meu amigo. Tu vai reconquistar ela fazendo um bom axé e colocando simplesmente a tranquilidade nos pensamentos. Tá vendo? Tava aí esperando uma ilusão, sofrendo, até uma criança sofrendo junto, porque fica naquela expectativa. Tá aí a resposta. Tem como melhorar, tem como mudar, tem como ter qualidade de vida? Tem, mas você vai ligar agora para o 3084-3434 para não perder essa promoção aí de 20% no valor da consulta. E quem está aí no final de semana quer fazer uma teleconsulta, quer dizer, mora no interior do estado, não consegue vir a Porto Alegre, tem como fazer também. Liga e se informa. 3084-3434, consulta para o mesmo dia vai ser difícil, né? Porque as agendas lotam. Mas em 24 horas a gente consegue encaixar um horário para você, tá bem? 3084-3434. E o pessoal está pedindo novamente o telefone, o número do WhatsApp. Nós demos um tempo, gente, sabe por quê? Porque lotou demais a caixa, né? Caixa, olha, sinceramente, lotou a caixa do WhatsApp. Não que ela tenha um limite, mas a gente precisa ter um ponto de regresso para as pessoas, né? Então, o WhatsApp da casa, 9645-3434. Certo? Esse aí, o WhatsApp, 9645-3434. E também uma terceira opção de pergunta, que a mãe Viviane vai abrir ali e nós já vamos passar daqui a pouco o endereço para você também. Que aqui já está, as nossas cartinhas, né? A gente abre aqui no programa. Que é a outra opção, né? Que aí você vai enviar, tá aí o endereço para vocês, na Rua Gávea, número 113, Ipanema. Aqui eu tenho... Tudo bem, Pai Mário de Oxalá? Que ela fez, acho que até tirou uma cópia aqui. Pode mencionar o nome Suzy quando responder a carta no programa. Falei com o seu telefone, quinta passada, enquanto assistia o programa de vocês. Pedi para chamar de Suzy aqui, ela dá o nome dela. Concluiu o curso de bolos artísticos decorados, lembra? Lembro sim, Suzy. Até disse que gostaria de ser atendida pelo senhor por ser filha de Oxalá e Iemanjá. Exatamente. Pai Mário, aconselhou-me a escrever uma carta, né, com a data de nascimento, ela tem 50 anos, e a pergunta aos orixás: vou ter retorno financeiro como doceira? Que foi esse curso que ela fez. Muito axé. Ela dá o nome dela, já está fazendo panfletos feitos no computador e distribuídos por ela mesma. Está batalhando essa amiga, hein? Vamos lá, primeiro ponto, amiga, como eu falei para você, continua. Tem que ter persistência naquilo que tu quer. Fez o curso, insista. Tá? Agora ela está fazendo a divulgação também. O Face também é uma boa dica para ela, né? Olha, Ibará marcando aqui para você e Ogum e Yansan da mesma forma. O que acontece? Não vai ser de imediato que você vai ter rendimentos. O que você tem que fazer? Capitalizar. Faça Oxum aqui marcando e os Bedes respondendo pelos doces aqui, ó. Oxum de Bede e Xangô de Bede, os dois aqui respondendo. Que sim, você vai ter ganhos. Mas primeiro você precisa capitalizar, formar estoque, para depois você começar a ganhar. Se você tiver que vender para sobreviver já no primeiro momento, você não vai conseguir. Você precisa capitalizar, fazer estoque. E vai em frente que você consegue sim.
Você consegue e tenho certeza. E Oxalá aqui respondendo por você. Ó. Oxalá. Ô Babá. Babá e Iemanjá respondendo por você. Sim, você é filha dele, você tem fé. Cuide, lute e busque. E não esqueça de uma coisa. Filho de Oxalá sempre tem aquela questão da resiliência, aquela questão do recomeço, aquela questão de voltar e ser como uma fênix. E você tem condições, sim, de conquistar. Bacana a forma que os Búzios responderam por ela. Porque quem respondeu primeiro, eu já olhei para Bará aqui e já fiquei naquela dúvida. A pergunta será? Comercial. Sim, aquela né? pergunta comercial, será? Mas aí os Bede responderam junto e disseram, não, ela vai conseguir sim. Começo tudo é difícil. Quando você monta algo, começo tudo é difícil. Mas o decorrer que é o interessante. Faça um bom produto, faça um bom atendimento, pergunte para os seus clientes, peça opiniões para os seus clientes. Melhor coisa que tem, que eu tenho certeza que você vai à frente. E não esqueça que você me prometeu um bolo. Apesar de eu ser diabético, não poder com muito doce, mas esse bolo eu quero ter prazer de comer. Já que nós estamos falando sobre o lado oculto, enfim, eu tenho um menino aqui, até pedi para ele dar a data de nascimento. Ele mandou um e-mail, um WhatsApp, lá no dia 19 de fevereiro, né? Mandou um beijo pro Gabriel, de Novo Hamburgo. Aí no dia 15 de março, ele manda de novo. Tem casas que não trabalham na quaresma. O que dizer quaresma e por que não tem trabalhos ou não pode bater tambores? Será que... Essa foi a pergunta que ele enviou no dia 15 de março. E agora, dia 25 de março, ele manda outra pergunta. Ele diz o seguinte, uma pessoa que é novata na religião, é normal, né? A gente tem que trazer essa resposta. Sim. Eu sou um bandista e faz 3 anos que estou na religião, mas ele é bem novinho, gente. E desde que entrei, estou sempre doente. O que devo fazer? O que está acontecendo? Beijos, espero uma resposta. Bom, aí nós temos 2 detalhes, tá? Primeiro, é Gabriel o nome dele? Como é que é? Lá Gabriel. Em fevereiro ele mandou com o nome de Gabriel. Tá. Então, assim, ó, primeira questão, tá? A questão de fundamentos de tambores dentro da quaresma, isso tem diversidade de casa para casa. Algumas casas não executam, outras casas sim. Isso depende de fundamentos da casa. Se por um acaso na sua casa que você está acontecendo isso, você tem que conversar com o seu babá, com a sua IA sobre isso, tá? Então, eu não posso entrar nesse detalhe. Agora, isso vai de preceito para preceito, de cada casa para casa. Cada fundamento, ok? E a questão de você estar sempre doente é a mesma coisa. Se você está numa casa de religião, você tem que conversar com o seu pai de santo, com a sua mãe de santo. No seu caso, que você disse que você é um bandista, com o seu cacique de umbanda. Né? E ver o que está acontecendo. Porque daqui a pouco você está influenciando a sua saúde com a religião e você pode ter problemas de saúde. E aprenda uma coisa, uma sinceridade. Aprenda a escutar o que é dito dentro de um terreiro. Tem muita gente que vai para uma sessão de Umbanda, ou vai para uma sessão de Exu, ou até mesmo para uma obrigação religiosa, certo? Nos preceitos da nação, e não prestam atenção naquilo que está acontecendo. Estão conversando com o irmão, estão fumando, estão tomando um cafezinho, ou correndo na rua. Casa de religião é para aprender a fazer religião. E só se aprende a fazer religião observando tudo aquilo que tem. Porque eu vejo muitas casas de Umbanda que o caboclo está falando algo e as pessoas estão dispersas. Trovando, né? Trovando, risadinha, conversando. E uma corrente de Umbanda, ela não é feita somente por médios que se incorporam. Ela, naquele momento que o médio está incorporado, a corrente tem que estar muito mais segura com aqueles que não se incorporam. Porque precisam ajudar a manter a energia daqueles caboclos no meio de uma corrente. Eles têm a necessidade, os caboclos têm a necessidade dos médios que não se incorporam para eles estarem ali no meio ali. Então, observe mais o que está acontecendo na sua terreira, Gabriel. Converse com o seu zelador, converse com o seu cacique e veja o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma amiga que tem 48 anos, de 1º/6, até dezembro estava tudo bem. Dezembro para cá perdeu o emprego. Está sem ânimo, todo dia saindo da cama para o sofá, onde passo o dia inteiro. Sem nenhum ânimo nem de sair. Meu relacionamento está bem, entre aspas, porque o vejo só nos finais de semana e disfarço muito bem. Só que não estou mais aguentando esconder tudo isso. Ela até me manda uma oração de Nossa Senhora, muito legal. Mas essa nossa amiga está com axé. Eu vou usar uma expressão até errônea, mas para as pessoas entenderem, um axé de sujeira, um axé de mulambo em cima dela. Eu digo uma expressão errônea porque mulambo não é uma pombagira de lixo, como bem dizem, né? E não vou entrar nesse mérito também, mas ela está com um axé de miséria em cima dela, mas uma miséria espiritual.
E a miséria espiritual está levando ela para a miséria financeira, porque vai ela já afetando a ela vida vai afetando dela, a tudo. Vai saindo do espiritual e vai para o material. Na realidade, em vez dela estar colocando areia para sair do buraco, ela está cavando cada vez mais o buraco, está se afundando cada vez mais. E Ogum marcando aqui uma grande guerra nos caminhos dela. Uma grande guerra. Ela está em guerra com alguém e esse alguém está fazendo um axé de miséria para ela. E um axé muito direcionado mesmo. Olha, tem gente que é chata. Olha, eu vou te dizer que gosta de estar pegando no teu pé, mesmo que tu nem lembra que ela existe, entendeu? Né? Às vezes assim, ai, Vi, tu viu aquela pessoa tava com uma cara tão feia pra ti? Eu disse, quem? Que é tão insignificante, mas tá ali te desejando mal, né? Se tu não tem uma segurança, tu te atrapalha. Até eu entrei nesse assunto de Exu e eu quero só dar um esclarecimento aqui. Algumas pessoas me perguntaram, nesses 2 dias de evento que nós tivemos lá na Câmara Legislativa lá, por que não tinha povo quibandeiro? Aí que se engano, tinha povo quimbandeiro lá sim. O povo quimbandeiro estava lá, tá? Na Assembleia, não era na Câmara, na Assembleia Legislativa. E o povo quimbandeiro estava lá, só que estava de branco. Porque o povo de quimbandeiro, ele é do axé, ele é, ou melhor, ele é do agô, ele é do saravá e ele é do Exu. Então eles estavam lá também. E eu quero já chamar e convocar a todos para o encontro, para o 8º encontro. Tá? Bota o banner aí para nós, André, por favor. O Pai Ricardo do de Pai Oxum. Ricardo de Oxum. É interessante o pessoal ver. Pai Ricardo de Oxum tem seu orixá no nome. Exatamente. Mas tem encontro de Pai quimbandeiros, Ricardo dia de 30. Oxum está aí no 8º encontro quimbandeiro, tá? Que é um convite do Pai Ricardo, que o Pai Ricardo está fazendo, com um amor muito grande pelo Exu, com respeito muito grande pelo Exu e principalmente pelo orixá. Pai Ricardo de Oxum, certo? Que vai ser ali na rótula do Porto Seco. Segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. Pessoal, todo mundo lá, gente. Pessoal se dirigir. Certo? Todo mundo lá. Quem trabalha com essas entidades. Aquele menino que mandou o pedido antes, ele é de 4 de janeiro de 99. Ele é bem novinho. Bem novo, ele é bem novo, mas por isso tem tantas dúvidas, ele está com 16 anos. Isso não quer dizer nada. Certo? Não quer dizer nada. Que ele tem muita coisa a aprender. É, né? Mas o povo novo que está aí tem que aprender a respeitar os terreiros. Certo? Por quê? Porque a gente vê muita gente jovem se tornando babá, oiá, isso não é errado, mas tem que aprender a respeitar, aprender a escutar, aprender a ouvir, principalmente. E quem está dentro de um terreiro, aprender a escutar o que o seu caboclo diz, o que o Exu, dono da casa, diz e o que o orixá dentro daquela casa está mandando. E não trabalhar com a sua vaidade, achar que sabe mais que o caboclo, mais que o Exu, mais que o orixá e mais que o pai de santo. Aí nós vamos entrar de novo naquele assunto, né? Para te olhar para o teu pai de santo ou olhar para uma pessoa e dizer assim, meu pai de santo está fazendo coisa errada, tu tem que saber mais que ele. Tem que saber o que é o certo. A religião é uma coisa, pessoal é outra. As pessoas erram, as pessoas pecam, mas no espiritual não pode haver o pecado. Oi, Vivi, sou Samanta, queria saber sobre a vida amorosa, parece que está tudo bloqueado. Sou do dia 13/11 de 95, viu como tem gente nova aqui? Ela é de 11, está com 19 anos. Queria saber dos búzios. Bloqueado aos 19 anos é ruim, hein? Pois então. O que será o bloqueado aos 19 anos? Vamos ver aqui. O bloqueado aos 19 anos, ela não está se encontrando. Iemanjá aqui respondendo por ela. Samanta, para de te achar patinho feio, amada. Para. Tu não é patinho feio. Acorda para ti. Abre a janela da tua vida, que são os teus olhos, e olha para ti mesmo, amada. Ela não está bloqueada. Ela está simplesmente se bloqueando. Entendeu? Ela está se menosprezando. Também da juventude, A né? juventude, o grande que da juventude é essa. Aprenda a viver, aprenda a viver, aprenda a viver. Isso que é a juventude. A Marlene de Caxias, parabéns. O programa de hoje foi muito bom. Acho o Pai Mário sensacional. Obrigado, Marlene. Amados de Caxias, amados de todo o Rio Grande do Sul, um grande beijo no coração de todos. Segunda-feira a gente está de volta com o programa Vivi na TV, com Mãe Viviane de Inhaçã e Pai Mário de Oxalá, e com muito amor e achando no coração, né? Até segunda-feira, gente. Beijo no coração e aproveita a promoção de atendimento. Até amanhã.
Boa tarde, gente amiga. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde, Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. Até que ponto a palavra pode modificar o ambiente e também a força que a palavra tem nos dias de hoje. Exatamente, a palavra. O que a palavra lhe diz? O que a frase, o que o dizer lhe fala? Será que você consegue interpretar muito bem? Será que você consegue interpretar aquilo que os seus guias e os seus caboclos, os seus orixás estão lhe falando? Um grande questionamento nos dias de hoje, né? Se você realmente consegue desenvolver aquele elemento que é a força da palavra, do orixá, do caboclo e do Exu. A gente já vai começar fazendo um convite, né? Agora à noite nós temos um grande evento que é do Pai Ricardo de Oxum, sobre o 8º Encontro Quimbandeiro. Exatamente, o 8º Encontro Quimbandeiro, ali na rótula do Porto Seco, tá, gente? Tá aí os telefones de contato ali, maiores informações também, www.ricardodeoxum.com.br. 8º Encontro Quimbandeiro, 8º Encontro dos Exus, como a gente diz, né? Do povo de Exu, do povo de rua. Então todo mundo lá, daqui a pouquinho nós estamos saindo para lá já. Além desse convite, nós estamos lembrando vocês que até quinta-feira a Casa de Iansã e Oxalá está com uma promoção no valor da consulta. Por quê? Porque é nosso presente de Páscoa aí para vocês, né? Esse presente que a gente quer que você tenha uma boa Páscoa, que tenha uma boa energia, e para isso muitas vezes esse desconto faz com que você tome essa atitude de ligar aí para o 384-3434 e agendar a sua consulta indo pessoalmente na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Falando de palavras, aqui eu tenho uma pessoa que pergunta, Pai Mário, por que muitas vezes, agora falando de caboclo, vamos falar um pouco de religião aqui, né? Por que os caboclos têm um falar diferente? Muitas vezes os médiuns são extremamente letrados, né? O termo que está sendo usado aqui, mas os caboclos falam até um chiado. Por quê? Porque eles vêm com a essência do antepassado, eles vêm com a essência ainda da época que eles ainda eram vivos. Até existem alguns pontos cantados que são cantados errados. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, mas não é assim. Até tem um ponto de Ogum, que o certo seria levanta a bandeira de Ogum, que os seus filhos vão trabalhar. E o certo de cantar ele é no errado. Oi, levanta a bandeira de Ogum. O passarinho avoa. É, o passarinho avoa, tá? O meu passarinho azulão, quando avoa não posa no chão, porque são as formas que os caboclos cantavam. Então eles não eram pessoas letradas, eles não eram e não são seres letrados. Então eles mantêm muito ainda isso da essência do caboclo. O caboclo já é aquela coisa terra, aquela coisa que se fala da terra, que se fala do ará, que se fala do estar junto. Então a falta de cultura deles é o que faz desta forma. A característica. Exatamente. E também aconteceram fatos que disseram uma vez que a nossa religião ela não tem Bíblia. Ela não tem Bíblia mesmo, sabe por quê? Não tem código escrito. Não tem código escrito, porque os negros não sabiam escrever. Eles sabiam desenhar, mas não escrever. Então, toda esta forma de cantar é por causa disso, é a forma do caboclo antigo. Desenhar, esculpir, por isso nós temos aqui os vultos, né, que é do Jorge Caô, que ele nos traz aqui, toda essa parte das ferramentas, desse resgate. Por isso as imagens, né, muitas realizadas agora tem resina, né, gesso, mas era no próprio barro que se faziam as imagens dos orixás, as personificações, porque a arte manual, não escrita, que é resgate aí da cultura africanista. E o Exu, Pai Mário, ele fala, parece um português mais claro. É pela evolução? Não, não é pela evolução, é pelo tempo que ele andou, certo? O Exu foi um ser vivente um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais centro, né? Mais centro de cidade, mas também pela evolução. O Exu, ele evoluiu de que forma? Na forma de falar, não na essência. Na forma de comunicar, na forma de falar, de usar sapato, usar um terno, ser mais educado, porque o Exu, ele não tinha educação, né? Então, é uma evolução diferente. O caboclo, pode acontecer isso com o caboclo? Pode, mas é muito difícil. Tá? A essência e a energia do caboclo é diferente. O mais próximo do ser humano é o Exu. Na evolução vem o Exu próximo, mas não no grau de responsabilidade, tá? O Exu é mais próximo, depois o caboclo, depois o orixá, porque são as energias de cima para baixo, tá? Então, o mais próximo que sente mais as necessidades é o povo de Exu. Por isso que ele
ele tem um pouco mais de evolução. Se afina tanto também com o ser humano, né? Exatamente. E o Exu, literalmente, por assim se dizer, ele era mais daquela parte boêmia. Então a boêmia era uma parte mais culta, né? A boemia era uma parte mais culta do ser humano, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E tem Exus que reconhecidos, tá? Ele é uma cultura gaúcha, uma cultura brasileira, mas tem Exus reconhecidos na França e na Espanha. Tá vendo, gente? Estuda a informação, você faz a pergunta e a gente traz aqui. E a sua pergunta pode ser como de tantos nossos amigos. Quer rever os programas? Quer saber mais? Entra lá no vivinatv.com.br. Lá você tem a reprise dos programas, tem essas informações, pode assistir em casa, pode assistir lá no smartphone, né? E também para o pessoal aí que está fora e que gostaria de rever no Face,